Olá, pessoal, beleza? Estou aqui de volta para a nossa penúltima aula sobre filosofia do direito. Vai ser uma aula um pouquinho menor. Na próxima aula, na próxima gravação que eu disponibilizar para vocês, vamos tratar de temas um pouco mais debatidos. Hoje a gente vai falar sobre direito e norma. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar. Direito e norma, que é o nosso último tópico conceitual da unidade 4. Obviamente, existe uma relação muito próxima entre o direito e a norma, mais especificamente, a norma jurídica. Apesar de o direito, começo debatendo o tema melhor dizendo, que é a unicidade do direito. Nós estudamos o direito dividido em sistemas e fazemos várias comparações, várias divisões, várias classificações dentro do estudo da ciência jurídica. Assim, nós temos direito público versus direito privado, direito processual versus direito material, direito subjetivo, direito potestativo, direito civil, direito penal. Mas toda essa divisão faz parte de uma lógica pedagógica. Mesmo existindo essa divisão, direito interno e direito internacional, apesar de existir essa divisão dentro do ensino da ciência jurídica, o direito é um só, é o direito brasileiro. É o que nós estudamos durante todo o nosso tempo aqui na faculdade, aqui na universidade, é o direito brasileiro, quer seja o direito brasileiro interno, quer seja o posicionamento brasileiro perante o direito internacional, perante a sociedade internacional. Assim, podemos afirmar que há, sem dúvida, uma unicidade do direito. O direito é uno, é único, é o direito brasileiro. Esse é o direito que nós estudamos. Dentro dele nós fazemos divisões, mas com fins pedagógicos e didáticos. E assim, ao vislumbrarmos, ao constatarmos que o direito é único, que é uma unicidade, há uma unicidade, há um ordenamento jurídico, que é o ordenamento jurídico brasileiro, e esse ordenamento jurídico, sim, é constituído por vários sistemas, mas há um único conjunto, é o conjunto de sistemas normativos que compõem o ordenamento jurídico brasileiro, o direito brasileiro. É claro que encontraremos lacunas neste ordenamento jurídico, porque é impossível prever todas as formas de comportamento, é impossível prever os rumos da evolução humana, os rumos da evolução social, já que o direito é a ciência que estuda e que rege a vida em sociedade. É uma das ciências que estuda a vida em sociedade, mas tenta organizar a vida em sociedade. E essas lacunas, elas são reconhecidas pelo direito brasileiro, pelos teóricos e também por aqueles que são operadores do direito, aplicadores, intérpretes do direito brasileiro. E percebemos que, lembrando daquela dicotomia que existe entre empirismo e racionalismo, o empirismo muito próximo da common law, no sistema anglo-saxão, o racionalismo próximo da civil law, que é o sistema romano-germânico, da família romano-germânica, percebemos que quem trabalha melhor com as lacunas é o empirismo. É o empirismo. Porque num sistema puramente racional, puramente de subsunção das ideias, dos fatos, às ideias, de subsunção dos acontecimentos às previsões jurídicas, com previsões muito fechadas, previsões que tentam cercar toda a vida, previsões legislativas, claro, que tentam cercar toda a vida em sociedade, esse sistema vai falhar miseravelmente nos dias de hoje, porque a sociedade evolui muito rapidamente. Então, trouxemos algumas previsões, algumas experiências, já que estávamos de empirismo, algumas experiências do mundo anglo-saxão para o direito brasileiro, e percebemos que não há necessidade de tentar
prever todas as situações possíveis, porque isso é impossível. E por outro lado, o próprio direito civil germânico já vinha fazendo isso desde o início do século XX, desde o final do século XIX, quando os pensadores germânicos propõem uma nova visão de direito civil, distinta daquela visão do Código Napoleônico, do início do século XIX, por sua vez. Após as previsões do Código Napoleônico, o Código Napoleônico tinha a pretensão de conseguir abarcar todos os fatos da vida de uma pessoa, da vida privada de uma pessoa. Mas os estudiosos alemães perceberam que era impossível, porque o código se torna obsoleto muito rapidamente. A sociedade evolui muito depressa, cada vez mais depressa. Então, os códigos que tentam ter previsões fechadas e alcançar ter previsões sobre todos os atos que a pessoa pode ter em sua vida, ele falha miseravelmente. Ele falha porque surgem novas relações. Então, é impossível prever todos os comportamentos humanos. Assim, reconhecendo tal impossibilidade, o legislador brasileiro sabe que ocorrerão lacunas, e essas lacunas deverão ser preenchidas de alguma forma. E de que forma? Conforme é previsto no artigo 4º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. De acordo com este artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. E o próprio legislador brasileiro, lembrando do professor Miguel Reale, que foi o supervisor do projeto do Código Civil de 2002, ele encontra também, na técnica de redação de artigos do Código Civil, uma maneira de evitar um código que ficasse obsoleto muito rapidamente. Como que ele faz isso? Aplicando um sistema de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados. A gente já discutiu isso muitas vezes em sala de aula. Então, o grande talvez seja o filósofo brasileiro do século XX, o professor Miguel Reale, via que era impossível prever tudo. Sabia que era impossível tentar prever todas as relações jurídicas das pessoas, ou todas as relações jurídicas possíveis em uma sociedade. Então, ele adotou cláusulas gerais. O que são cláusulas gerais? São aquelas muito amplas, que não conceituam os institutos. Ao falar da boa-fé, por exemplo, os contratos serão regidos pela boa-fé. Bom, o que é boa-fé? O que quer dizer isso? Bom, é o juiz que vai dar concretude a essa previsão, no caso concreto. As partes que vão tentar demonstrar, a doutrina que vai estudar, vai debater. Por quê? Por sendo muito aberto, muito amplo, a previsão com grande carga axiológica, ou seja, códigos e normas que têm previsões mais amplas e com muitos princípios, eles permitem que, no caso concreto, haja uma determinação pelo juiz de como serão aplicados aqueles princípios, ao invés de fazer um mero A mais B igual a B, que era a pretensão do Código Napoleônico, uma mera subsunção. Sim, tanto na técnica legislativa do Código Civil de 2002, quanto no artigo 4º da LINDB, a gente percebe que o legislador brasileiro sabe que, apesar do direito ser uno, ele pode ter lacunas, e essas lacunas deverão ser preenchidas, portanto, com analogia, com os costumes e com princípios. Aqui fica muito claro que direito, portanto, não é lei. Direito não se confunde com lei. A lei escrita, a lei prevista, elaborada pelo legislador, é uma das expressões ou é uma das fontes do direito. Mas há outras, como analogia, costume, princípios gerais de direito, jurisprudência, tratados internacionais, contratos. Né? Vamos lá, vocabulário. O que é esse sistema? Quando nós falamos de sistema jurídico, como que nós devemos entender? Entendemos que sistema é uma construção científica integrada por um conjunto de elementos que se relacionam dentro de uma estrutura, tendo cada um desses elementos uma função que tenta explicar essa realidade natural ou social que está sendo investigada. Ainda sobre a unicidade do direito,
Esse ordenamento, portanto, já que falamos de sistema, ele será complexo. Mas apesar de ser complexo, ele continua sendo uno, o ordenamento jurídico brasileiro. E um pensador do direito que nós já discutimos em sala de aula evidencia isso e sistematiza isso para a gente muito bem. É o professor Hans Kelsen. Para o Hans Kelsen, a norma fundamental daria sentido a todas as demais. Assim, apesar de existir diversos sistemas, todos esses sistemas, ao final, derivariam de uma norma fundamental, já que há uma hierarquização entre as normas. Da norma fundamental vem a Constituição, da Constituição surge, então o que é a Constituição? Da Constituição surgem as leis ordinárias e complementares, dessas leis surgem decretos, dessas leis, vamos supor que sejam leis de âmbito nacional, leis gerais sobre determinado assunto, surgem as leis estaduais e por aí em diante. Só que no final, apesar disso ficar cada vez mais complexo o ordenamento jurídico, cada vez mais previsões legislativas, a origem é uma só. E essa origem, que é a Constituição, ela tem que ser preservada, tem que ser muito defendida em uma democracia. Por quê? Porque é a representação do Pacta Sunt Servanda, que é a norma fundamental, que é a representação do comprometimento, do contrato social, que seria a norma fundamental, que é a representação do respeito de um povo pelo sistema, pela soberania, pelo sistema internacional, enfim. Existindo a norma fundamental dela, que para o Kelsen é o Pacta Sunt Servanda, dela decorre a Constituição, que representa o Pacta Sunt Servanda internamente, através de um contrato social, digamos assim. E daí derivam todas as outras normas. E aí um cara que é eleito, né, uma presidente ou um presidente eleito, de acordo com a Constituição, ele tem, e quando é eleito, ele jura lealdade e defender aquela Constituição, ele não pode posteriormente alegar que vai descumprir aquela Constituição. Por que aquela Constituição? Porque isso seria um desrespeito ao Pacta Sunt Servanda. Enfim, existindo essa hierarquização sistemática proposta pelo Kelsen, conseguimos enxergar a coerência do ordenamento. Mas essas normas jurídicas não se limitam à lei. Lei, em sentido estrito, é regra jurídica. Normas jurídicas são princípios, além da lei, costumes, atos unilaterais, jurisprudência. Atos unilaterais, como assim, professor? Pense no direito internacional. Os atos unilaterais dos Estados geram consequências jurídicas, sem dúvida. São fontes do direito internacional. Então, a lei é o sinônimo de regra jurídica. Norma jurídica é mais amplo. Norma jurídica é um conjunto maior do que regra jurídica. Então, dentro da norma, tem princípios, tem costumes, atos, jurisprudência. E também tem as leis. Tudo isso é fonte do direito. Como nós vimos ao longo deste nosso semestre, há diversas correntes filosóficas, há diversas correntes de pensamento sobre o direito. Elas surgem ao longo do tempo. E se há diversas correntes de pensamento, há diversas formas, diversos preceitos tratando da relação entre direito e norma. Uma comparação muito interessante é a da nossa atualidade com a época do positivismo. Positivismo que surge logo depois da Idade Moderna. Para o positivismo, que é o positivismo exacerbado, devemos dar um grande valor, um maior valor às regras jurídicas postas aos artigos em detrimento dos princípios, porque os positivistas, oriundos normalmente do pensamento, muito influenciados pelo pensamento do período moderno, eles se preocupavam muito com segurança jurídica das relações e acabavam deixando de lado um pouco a proteção dos interesses, da dignidade do pessoal humano, dos interesses mínimos dos grupos menos favorecidos. E a preocupação era mais formal, mais formalista, porque ainda eram muito influenciados por um pensamento burguês, por um pensamento influenciado pela nova ordem burguesa, que demanda, que precisa de segurança jurídica para o sucesso do negócio. Então, na atualidade, há um pouco de inversão desses valores e uma maior valorização
dos princípios em detrimento das regras, e as regras são mais amplas, dando maior liberdade para o juiz decidir no caso concreto. As regras têm uma maior amplitude interpretativa. Sobre o tema, o professor Eduardo Bittar analisa que uma observação ou uma análise mais apurada do sistema foi realizada pelo pensamento positivista do século XIX, justamente no período em que aflorava o conceito moderno de ciência. Pelo pensamento positivista, o sistema jurídico é um conjunto de normas evocadas de forma harmônica, coerente, regular e estrutural dentro do ordenamento. A ideia de sistema pressupõe garantia, como eu falei para vocês, da segurança jurídica. Uma preocupação com a segurança jurídica e só posteriormente se preocupava mais. Viemos a preocupar com as pessoas individualmente. Então, existe uma preocupação sistêmica, muito característica da idade moderna. E até mesmo pela influência do existencialismo, nós passamos a nos preocupar com o indivíduo mais do que com o grupo. Espera aí, vamos pensar a pessoa. O quão relevante é isso para a pessoa humana? Então, o existencialismo influencia o direito nesse ponto. O existencialismo do Heidegger, do Sartre, que a gente discutiu, infelizmente, muito rapidamente. Quais são as principais características das normas jurídicas? As normas jurídicas, elas podem ser proibitivas, obrigatórias ou permissivas. Aqui, ó, proibitiva, obrigatória, presta atenção, ou permitiva, concedendo-lhe liberdade de atuação. Essas normas proibitivas, normalmente, obstam a realização de certa conduta, te impedem de realizar certa conduta, determinam que você não faça. Se você pratica aquilo que é proibido, você é sancionado, você vai sofrer uma punição. Normalmente através, onde a gente encontra essas normas? Os tipos penais. O direito penal elenca várias condutas que são proibidas. O Código Tributário também, o Código Florestal, o Código, a Lei de Direito da Concorrência, prevê também crimes ou atos ilícitos econômicos, proibições sanitárias, etc. Então, existem normas que te proíbem de fazer alguma coisa. E, normalmente, combinam sanções para aqueles que não respeitam as proibições, porque é um interesse público em que todos respeitem as proibições. Se um não respeita, os demais também se questionam. Se um não respeita e não é punido, o outro ao lado vai se perguntar, poxa, por que eu tenho que respeitar aquele limite se eu não sou punido? Se aquele cara não precisa e não é punido, então eu também não vou respeitar. Então, a gente tem que punir como exemplo. Há as normas, por sua vez, que têm preceitos obrigatórios, que impõem certa conduta. Ele não veda, ele impõe certa conduta. O não cumprimento dessa conduta também gera punição. Normalmente, punição administrativa, mas pode ser penal também. Pense naqueles que têm obrigação legal de agir em certas ocasiões. Exemplos dessas normas obrigatórias ou que demandam que você haja são normas que prevêem alguns requisitos formais para acesso a processos, procedimentos, para acesso a direitos, regras como o alistamento militar obrigatório, a regra de obrigatoriedade do voto para aqueles que têm mais de 18 anos, o pagamento de tributos, tudo isso te impõe uma obrigação de fazer. E, por outro lado, as regras permissivas, que lhe atribuem faculdade de agir. O direito civil tem muitas normas permissivas. Você pode elaborar contratos atípicos. Beleza, pronto. Pode elaborar contrato que não está previsto. Desde que respeite a principiologia e a ordem pública. Ótimo. Então, normalmente o direito civil faz isso. Mas essas normas permissivas, elas concedem várias faculdades de agir ao sujeito. Não impõem sanção ou obrigação, se ele fizer ou se ele não fizer. Grande exemplo, a faculdade de votar entre 16 e 18 anos. Se você quiser, você vota. Se não quiser, não tem nenhuma punição. Bom, sobre o tema, o professor Eduardo Bittar entende que essas normas são criadas a partir do que ocorre em sociedade. A vida social dita a elaboração das normas e quando essa é criada, dizemos que ela passa a fazer parte do chamado dever ser. Quando esse dever ser é violado, entra em cena a sanção trazida pela maioria das leis. Enquanto a lei científica descreve a normalidade, a norma jurídica prescreve
prescreve, ou seja, ela te diz o que é o normal. Mas a norma científica, está no plano do ser e esta última no plano do dever ser. Direito é a ciência do dever ser. É te dizer o que ou como você deve agir. Assim, assimilem, amigos e amigas. Perceba que o direito não se resume numa norma, mas num conjunto de normas devidamente organizadas dentro de um sistema muito mais amplo, responsável por manter a segurança jurídica para que as leis possam ser aplicadas em sociedade. Já vimos inicialmente as contribuições do nosso querido Hans Kelsen. Vamos rever a grande obra do grande dos filósofos, um dos grandes dos filósofos do século XX, o professor Hans Kelsen. No Hans Kelsen, nós temos duas realidades quando falamos em realidade jurídica. A realidade da norma e a realidade do ordenamento. Quando se estuda uma norma, estudamos uma norma, falamos em estática jurídica, quando analisamos uma norma especialmente. Já quando analisamos o ordenamento, que é o conjunto de normas, falamos em dinâmica jurídica, porque as normas relacionando-se entre si. Uma norma permissiva alcança um certo limite, uma norma proibitiva, uma norma material, ela vai ser concretizada através do respeito às previsões processuais e assim por diante. Então, quando analisamos uma norma considerada individualmente, falamos em estática jurídica. E quando analisamos uma norma dentro do sistema, falamos em dinâmica jurídica. As diversas relações que há entre as normas, relações hierárquicas, relações cronológicas, relações de complementaridade, de observação obrigatória e por assim em diante. Bom, de acordo com o professor Hans Kelsen, na análise do professor Vittar, as normas jurídicas não estariam ordenadas no mesmo plano, mas escalonadas, escalonadas em diferentes camadas ou níveis. Assim como numa figura piramidal, a norma inferior tira o seu pressuposto, olha só, uma figura piramidal, a pirâmide de Kelsen, a norma inferior tira o seu pressuposto de validade de uma norma superior a ela, e está dinâmica. Ou seja, a proposta kelseniana, cada norma a entrar no ordenamento jurídico seria considerada válida em razão de sua norma antecessora. No topo da pirâmide figura sua norma mais valiosa, a quem consagra o nome de norma fundamental. E para o professor Hans Kelsen, essa norma fundamental seria o pacta sunt servanda. Ainda continuando, normas e leis. Veja que é um conjunto de processos, né? Nossa, esses processos físicos dão um desespero. Distinção entre lei jurídica e norma em si. Dois sentidos quando falamos em lei jurídica. Primeiro é o sentido estrito, a lei escrita e elaborada pelo legislador. Esse é o sentido estrito de lei jurídica. E o segundo é o sentido amplo. E aí nós falamos em normas, porque incluem, como vimos, costumes, leis, jurisprudência, tratados, princípios gerais de direito, analogia, atos unilaterais dos Estados. Para o professor Franco Montoro, assim, entre as normas que conduzem o comportamento humano, temos as normas morais, fundadas na consciência, as normas religiosas, fundadas na fé, os usos e costumes, as normas jurídicas, as quais se distinguem das demais no campo do direito. A obrigatoriedade é a força coercitiva que elas impõem, e irão diferenciar a norma jurídica da norma moral. O que a doutrina evidencia aqui, a doutrina do professor Montoro? Que há inúmeras possibilidades de divisão, ou de propostas de divisão de normas. Mas o que diferencia a norma jurídica é a coercitividade. É poder ser exigida por um terceiro em várias relações. Quem que é esse terceiro normalmente? Se não fizer parte da relação em si? O Estado, a administração pública, através do poder judiciário. E como nós falamos diversos momentos sobre hierarquia, aqui há uma representação de como funcionaria essa pirâmide de Kelsen, mas para mim ela é incompleta, porque em razão do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, os tratados de direitos humanos que não forem aprovados
em 2 turnos, por 3/5 de ambas as casas do Congresso Nacional, eles ficaram indefinidos. Porque se um Tratado de Direitos Humanos for aprovado dessa forma, aquele Tratado de Direitos Humanos ele passa a ter natureza constitucional, natureza de emenda à Constituição. Não de emenda à Constituição, natureza constitucional, complementar à Constituição. Mas pode ser emenda também, mas aquilo é posterior, aquilo é natureza constitucional, pode acabar emendando a Constituição. Essa nova dinâmica, essa forma de aprovação dos tratados, ela é recente, é fruto da previsão da emenda constitucional 45 de 2004. E os tratados de direitos humanos que foram aprovados anteriormente, não respeitando esse rito, onde eles vão ficar? Eles vão ser equivalentes às leis, vão ser emendas à Constituição. E aí, acabou-se que no STF, uma decisão, com um trabalho brilhante do ministro Gilmar Mendes, decidiu que eles terão uma natureza supralegal. Então, esses tratados de direitos humanos não aprovados naquele rito, eles estão entre as leis e a Constituição. Então, temos aqui Constituição. Né? Nessa figura, logo depois da Constituição, vamos para as leis. Mas eu entendo que há ali os tratados que a gente poderia incluir. Então, logo abaixo da Constituição aqui, ó, e acima das leis ordinárias ou complementares, os tratados de direitos humanos com natureza supralegal. Portanto, depois as leis, e tanto faz se essas leis são ordinárias ou complementares, não há hierarquia entre elas, muito cuidado, tem muitos trabalhos que colocam leis complementares acima de leis ordinárias, não são. Têm funções diferentes, mas elas não são, não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Depois, decreto regulamentar, resoluções do Supremo, resoluções ministeriais, resoluções do Senado, resoluções administrativas, ordens municipais e por aí em diante. Mas fica aqui essa ressalva. E é interessante, mas de toda forma é interessante a gente ter essa figura para lembrar como que seria, como que funcionaria. Tem uma previsão constitucional, correto? Correto. Eu quero elaborar uma lei. Que lei? Eu quero elaborar um novo Código Tributário. Ótimo, beleza. Você quer elaborar um novo código? Sim. Tá. Esse novo código pode ser elaborado, sem dúvida. Só que tem que respeitar a Constituição. Como assim? Há regras na Constituição sobre quem deve elaborar esse novo Código Tributário, sobre a forma. Vai ter que ser uma lei ordinária ou uma lei complementar? O Código Tributário Nacional ele tem natureza de legislação complementar, que é uma lei geral sobre tributos. Lei geral sobre tributos tem que ter natureza complementar, tem que ser lei complementar. Assim, vai ter que ser através de uma lei complementar que tem um rito de aprovação mais complexo, mas não está acima das leis ordinárias, é diferente. E aí quem pode elaborar? É o Congresso. Então é o Congresso. Então, deputados e senadores. Tem que respeitar. É o rito normal ou é o rito mais específico? É o rito mais específico. Ok. Por quê? A lei complementar tem que ser aprovada pela maioria absoluta. Então, tem que ser maioria absoluta. Tá bom, eu quero prever isso e isso. Opa, peraí. Você não pode prever isso aí não, porque ofende um princípio constitucional. Então, vamos voltar atrás, vamos apagar o que a gente escreveu, vamos continuar debatendo esse novo Código Tributário Nacional. E por aí em diante. É assim. Então, esse Código Tributário Nacional, ele é uma lei que está entre as primeiras, né? Está ali no topo, quase no topo da pirâmide de Kelsen. Ela vai, acima dela tem a Constituição. Então, esse Código Tributário Nacional vai ter que respeitar as previsões constitucionais e vai acabar alterando as leis tributárias, a legislação de natureza tributária abaixo. Isso acontece em todas as áreas, em todos os sistemas. Tá bom? É assim que vai funcionar. Quanto à natureza das suas disposições, as normas, as leis, elas podem ser, as normas jurídicas podem ser substantivas, que seriam aquelas que definem relações jurídicas e criam direitos. É isso que acontece no Código Civil, no Código Tributário, no Código Penal. Ou podem ser adjetivos, regulam modos, regulam processos para cumprimento dessas leis substantivas. São as normas, como exemplo, são as normas processuais. E há, como eu falei para vocês, inúmeras outras classificações. E o professor Montoro
esclarece isso para a gente. De acordo com o professor Montoro, ressalva-se, todavia, a classificação das normas quanto à sua sistematização. Fala-se em normas esparsas ou extravagantes, quando são editadas isoladamente, como a lei da falência, a lei do inquilinato, dentre outros. É uma legislação esparsa. O que é esparsa? É que está fora. Ela é uma lei individual, ela está fora de um código. Mas também leis codificadas, quando elas constituem um corpo orgânico de normas codificadas, normas esparsas. Quando elas constituem um corpo orgânico de normas sobre determinado campo de direito, como no caso do Código Penal, Código Comercial, Código Civil, Código Tributário. Uma tentativa de abarcar, de unir em uma só norma vários temas sobre aquela disciplina jurídica. Vejam bem, o Código Civil, ele é dividido em livros, depois em títulos, depois em capítulos, nos primeiro em livros. Então poderíamos, ao invés de a gente ter uma lei das famílias, uma lei das sucessões, lei de contratos, nós temos um código que junta isso tudo. Isso é uma codificação. Fala-se ainda em consolidação quando reúne de forma sistemática leis esparsas já existentes em vigor sobre determinada matéria. Caso, por exemplo, da consolidação das leis trabalhistas. Qual que é a diferença de código para consolidação, para CLT? É que a consolidação das leis trabalhistas ela representa o esforço de juntar leis que já tinham sido produzidas sobre esses temas e criar a consolidação. No código, não. Elabora-se tudo do zero. Você pode utilizar previsões que já existiam no código anterior ou em legislação. Você não junta as leis, você não consolida, você cria um novo código. Na consolidação, há o agrupamento de leis que já existiam. Os costumes. Os costumes são normas jurídicas? São normas jurídicas. São fontes do direito, inclusive. E esses costumes podem ser secundum legem, quando a lei a ele se reporta de forma expressa. Então, a legislação, um costume secundum legem, é aquele costume que está de acordo com a legislação, ou muitas vezes, primeiro surge o costume, depois a lei, é aquele costume que influenciou a elaboração da lei, ou esse costume pode ser praeter legem, quando intervém na falta ou na omissão legislativa, é o que prevê o artigo 4º da LINDB. Então, reflitam sobre esses temas, pessoal. Perceba como o costume permanece reconhecido como elemento similar à norma jurídica no nosso ordenamento. É uma norma jurídica, na verdade. E se propõe no artigo 4º da LINDB, declara ser o costume relevante ferramenta de preenchimento de lacunas de norma jurídica, ou seja, ainda não alcançamos dificilmente alcançaremos o sistema unicista do direito, através de só uma única modalidade normativa. É isso que significa esse final. E o costume, para quem gosta de direito internacional, como vocês, o costume é fundamental, o costume é reconhecido com os tratados, como as principais fontes do direito internacional. Beleza? Então é isso, meus amigos e minhas amigas, e até a próxima. Bons estudos.